O seu microfone está desligado. Agora sim. Bom, primeiro de tudo, boa tarde a todos. Boa tarde, Zilda. Quero, em primeiro lugar, agradecer a sua presença, que colocou à nossa disposição para discorrer mais um pouco sobre o PL 5829, sobre a resolução 482, quais são as regras atuais, como é que vão ficar. Né? Então, vou fazer uma breve apresentação, para quem não lhe conhece ainda, mas várias pessoas já têm perguntado quem que é a Zilda, né? A Zilda é uma antiga associada da BGD, que agora está como coordenadora do grupo regulatório, vai aparecer bastante aí nas lives, webinários e nos eventos também. Então, eu vou ler aqui o seu currículo, está na minha frente. Na verdade, um resumo, né, Zilda? Você tem 20 anos de experiência na implementação de projetos, processos, políticas empresariais de eficiência energética e sustentabilidade. Foi responsável pela criação da área de energia da Claro Brasil, englobando a Embratel, Claro e a NET, e a concretização de projetos de uso de energia renovável, fazendas solares, parques eólicos, cogeração qualificada, gás de aterro, além de projetos de eficiência energética, englobando aí mobilidade elétrica, iluminação, reuso d'água, gestão de resíduos, automação, gestão de resíduos e de consumo. Atualmente, a Zilda Costa ela é diretora de sustentabilidade, inovação e desenvolvimento de projetos da H2 Energy, uma empresa associada da BGD, e conta com expertise no desenvolvimento de usinas solares fotovoltaicas em diversas cidades do Brasil. Está trabalhando conosco, né, como coordenadora do grupo regulatório da BGD. Ela é especialista em regulação do GD, abrangendo a 482, a 687, micro e mini geração, e agora o PL 5829, né? Que apesar de lá no início a gente escrever para ele tentar ser o mais simples possível, ele foi complicando um pouco, ficou uma lei bem abrangente aí que aborda vários aspectos e que o mercado tem bastante dúvida. Então, agradeço novamente, Zilda, pela sua disponibilidade. E eu que agradeço. É contigo. Eu sei que você tem uma apresentação, depois, se você quiser abordar assuntos específicos, fica à vontade. É a sua live essa. Olha, eu me planejei assim, Carlos, vê se a gente pode fazer assim, mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos, eu passo os pontos da apresentação. E depois a gente abre para perguntas, porque eu volto neles para falar com mais detalhe cada um deles, caso tenha alguma dúvida. Pode ser assim? Claro, pode ser. Então, tá bom. Então, você já está habilitada para mostrar a sua apresentação. Estou tentando aqui. Não sei se você está vendo. É só ir você ali no Share Screen. E aí escolher o teu... Não sei se você fez com PDF ou apresentação PowerPoint. Você escolhe a apresentação. Pronto. Deu certo. Deu certo. Primeiro, eu queria falar que a gente tem uma página na Câmara dos Deputados aqui, né, Câmara Legislativa, que a gente consegue acompanhar todo o PL. Eu coloquei aqui para a gente, porque é muito complexo, alguns estão com uma versão 7, outros estão com a versão 6, então nós estamos com o protocolo do substitutivo na versão 8, substitutivo 8, protocolo dia 18/8, está aqui. Então, ele foi remetido para o Senado no dia 24, numa redação final. Então, está tudo nesse endereço aqui que eu coloquei para vocês. Eu vejo muita gente nos grupos perguntando onde é que está, onde é que eu acho a última versão. Então, está aqui, vai ficar para vocês o endereço do nosso marco legal da geração distribuída. Depois, eu gostaria de falar um pouquinho sobre tarifas. Eu acho que o pessoal, até no final, a última página é a composição do que entra ou não nessa composição tarifária. O importante é que não incide sobre o direito adquirido, que beneficia o consumidor, e os projetos terão até 31 de dezembro de 2045, como esse direito adquirido, os 12 meses, qualquer solicitação de acesso feita nos 12 meses após a publicação da lei também fica com os mesmos direitos até 31 de dezembro de 2045.
Aqui eu deixo o endereço de onde tem essas tarifas da ANEEL, mostrando a composição tarifária que a gente tem dúvida. Poxa, mas quanto que é o fio B? Quanto é o 40% do fio A? Quanto que é o B e D? Então, eu estou mostrando aqui nessa página para vocês, até inclusive a informação da TUSG, para que o investidor, o gerador, ele possa calcular a nova modalidade de tarifa que ele vai pegar com os próximos projetos que ele está negociando, né? A partir do momento da publicação da lei, claro. Eu também queria falar que esse substitutivo número 8, e aí a gente não vai, eu não vou entrar em muito detalhe, porque eu quero ver as perguntas de vocês, mas os percentuais de pagamento do fio B, eu coloquei aqui, mais especificamente nesse e no próximo slide, dizendo o seguinte: geração junto à carga, geração compartilhada, empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, autoconsumo remoto de até 500 kW e fontes despacháveis de qualquer modalidade, elas vão fazer essa opção aqui do fio B, desse modelo escalonado. 15% em 2023, 30% em 2024 e assim de 15% em 15% até 2029. E aí, como é que é esse cálculo? Em todos os cenários, as mudanças só começariam 12 meses após a publicação da lei. O direito adquirido vai até 31 de dezembro de 2045, como eu falei, mais ou menos 24 anos. Então, a gente está falando que esse quadro que eu estou mostrando são para usinas conectadas a partir de 12 meses da publicação da lei, ou 18, de 13 a 18 da publicação da lei, como é o quadro embaixo aqui. Por que tem dois quadros? Alguns com 7 ou 9 anos, e aí eu vou explicar mais detalhadamente. Quando a legislação entrar em vigor, a ANEEL, através das orientações do Conselho Nacional de Políticas Energéticas, ela vai ter que colocar uma nova tarifa, uma nova modalidade a partir de 2030 e 2031, a partir de 2030. Ela vai calcular isso em até 18 meses. Então, o investidor que completar o 13º mês da publicação da lei até o 18º, ele vai ficar sem saber qual é esse percentual para fechar seus negócios. Então, esse investidor que fechar negócio, que solicitar, entrar com um protocolo da solicitação de acesso do 13º mês até o 18º mês, ele entra nessa regra aqui de baixo. Vamos supor que a lei seja publicada 1º de janeiro de 2022. A gente está esperando até que seja antes. Mas se for 1º de janeiro, 1º de janeiro de 2023, ela completa 12 meses, 30 de junho de 2023 completa 18 meses. Então, quem solicitar a solicitação, entrar com o protocolo de solicitação de acesso de janeiro a 30 de junho de 2023, ele entra nesta regra aqui de transição. Exemplo, empresas que fizeram a solicitação de acesso entre o período de 13, na verdade, a 18 meses após a publicação da lei. Então, eu coloquei aqui o exemplo que se a lei for publicada em 1º de 1 de 2022, as solicitações que forem feitas de 1º de 1 de 2023 a 30 de junho de 2023 entram na regra da transição dessa aqui, que começa a pagar 15% só no segundo semestre de 2023. E aí, o que é 15%, 30%, 45%? Deixa eu explicar. 100% do fio B é mais ou menos 28%. Então, quando a gente fala aqui 15%, é 15 desse 28. Então, no ano 1, o investidor vai pagar 15% de 28% do fio B. No ano 2, 30% de 28%. E esse é o cálculo até os 100%, até pagar os 28% aqui em 2029. Parece um pouquinho complexo, mas a gente vai devagar explicando. O objetivo da gente falar mais rapidamente é que eu vou fazer uma passagem completa pelo PL para vocês, para que a gente fique mais tranquilo e consiga fechar negócio já com a visão do que é que a gente tem de custo, né? Aqui nesse slide eu tento mostrar que
os percentuais de pagamento para o fio B para quem é da mini geração, para quem não está enquadrado em nenhuma dessas 5 categorias que eu coloquei aqui. Então, autoconsumo remoto até 500 está aqui nesse quadro, mas acima de 500, onde é que está? Está na tabela seguinte. Aqui a gente fala dos 4 modalidades, mas não fala de autoconsumo remoto acima de 500 kW. E tem uma outra coisa também, das fontes não despacháveis, porque aqui está escrito fonte despachável de qualquer modalidade, né? Então, como é que fica essa tabela para quem não está enquadrado nesses 5 categorias aqui da página anterior? Essa página seguinte que eu fiz aqui. Então, eu coloquei o autoconsumo remoto acima de 500 kW em fonte não despacháveis, fica na regra do fio B, e a geração compartilhada quando o consumidor tiver 25% ou mais de créditos. Fica também nessa regra. Há 12 meses após a publicação da lei para projetos novos, mas os projetos, assim que começa a publicação da lei, nova solicitação de acesso, você já passa a pagar, se você ativar a sua usina dentro do prazo de 12 meses, já passa a pagar essas componentes tarifárias aqui, 100% do fio B, 100% do fio B, 40% do fio A, 100% do PID e 100% da taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica. E aí eu coloquei assim em vermelho aqui, porque quanto é que dá isso? Fica da seguinte maneira, ó. Eu falei no slide anterior que a tarifa de fio B ela é mais ou menos 28%. Então, quem conectar acima de 500 kW ou for geração compartilhada 25% como um único titular, mais de 25% no nome de um único titular, já começa a pagar essas 4 componentes tarifárias. Quanto é que dá 100% do fio B? Em média, 28%. Quanto é que dá 40% do fio A? Em média, 4%. 100% do PID, uma média de 5%, de 0,5%, não chega a 1%. E a taxa de fiscalização também é 100% dela para pagamento, que é mais ou menos 0,15%. Então, aqui, a mini geração distribuída, ela vai ter a substituição da TUS de D pela TUS de G, o que compensa um pouquinho esses custos também. Então, hoje, tem um outro slide que eu vou mostrar com mais calma, a gente deixa de pagar a TUS de carga, que a gente paga hoje, TUS de demanda contratada, né? E passa a pagar a TUS de gerador, que a gente consegue, vou voltar no slide aqui anterior, nesse mesmo endereço que eu coloquei aqui para a gente, no slide anterior, mais um, aqui, ó. Aqui, nesse link de tarifas para TUS de G, tá? A gente consegue quanto é a tarifa ali. Que está na tabela PCAT da ANEEL, nesse mesmo endereço que eu coloquei. Então, a nova componente tarifária a ser absorvida pelo autoconsumo remoto acima de 500 kW não despachável, e pelo consumidor que estiver em projeto de geração compartilhada, mas tiver pelo menos 25% dos créditos no seu nome, ele vai passar a pagar isso aqui. Em contrapartida, ele deixa de pagar a demanda contratada e passa a pagar a TUS de G, o que compensa um pouco os custos, né? Então, vamos aqui para o próximo slide. O que a gente tem aqui? O resumo das alterações. Eu vou passar agora mais ou menos uns 20 tópicos, que são o resumo do texto de consenso do PL que foi encaminhado ao Senado. Então, o que ele traz? Se eu repetir alguma coisa do que eu falei naqueles slides ali, aqueles slides são importantes para que, se tiver alguma pergunta, a gente volte lá, mas eu acho que eu compus aqui dentro também. Proposta de valoração de créditos, escalonada, crescente, conforme modalidade, chegando a 100% do fio B, como o slide que eu acabei de passar, tá? Direito adquirido até 31 de dezembro de 2045 e desde que a usina seja construída em 12 meses. Então, tem algumas regras também. A usina tem que ser construída em 12 meses. Tem algumas regras, cláusulas de regras. Perda do direito adquirido.
se encerrar a unidade consumidora, se tiver irregularidade na medição, aumento de potência para a parte ampliada do sistema, somente para a parte ampliada. Mudança de regras para concessionárias. Qualquer concessionária que mudar a regra depois da publicação do PL, ela tem 90 dias de antecedência para que a nova regra entre em vigor. Isso a gente deixa de ter regras novas, assim, que ontem era um modelo, hoje outro, né? Novas possibilidades de negócios para geração compartilhada. O que eu quis dizer com isso? Além da modalidade de consórcio, consórcio e cooperativa, a gente passa a ter condomínio edilício, condomínio voluntário e associações, além dos que a gente já tem que permanecem, né? A demanda contratada agora passa a ser TUS-G, ao invés da TUS de carga, para todos os projetos de mini geração já existentes a partir da revisão tarifária. Ah, não, aqui quer dizer o seguinte, os projetos já existentes também vão pagar TUS de G a partir da revisão tarifária, o que pode acontecer em média de 4 em 4 anos ou 5 em 5 anos, dependendo da concessionária. O marco do direito adquirido é o protocolo da solicitação de acesso. Então, o que quer dizer marco do direito adquirido? Como é que eu vou saber que a minha usina tem até 2045 nas regras atuais? Qual é o documento? Ou ela está em operação, ou ela tem um protocolo da solicitação de acesso. Ou o parecer de acesso, ou a CUSD também, né? Eu estou falando que se entrar dentro dos 12 meses e não tiver nada disso, o documento é o protocolo da solicitação de acesso. O B-optante também é uma coisa que vem regular no PL 5829. O consumidor, ele pode optar por ser faturado no grupo B, desde que ele se enquadre na resolução 414, artigo 100, e esteja junto à carga. O que quer dizer isso? A potência do transformador, ela pode ser, a regra diz, 1 vez em meia, os 75 kW, e então ele pode se conectar em média tensão sem pagar a demanda. 1 vez em meia dá 112,5 K. E aí ele pode pagar a tarifa do grupo B, mesmo sendo conectado em média, tá? Isso que é B-optante. Regras de transição, 12 meses a partir da publicação da lei. Custos de disponibilidade. O consumidor com GD só vai pagar a diferença entre o que não compensou e o que consumiu. Os projetos com direito adquirido ficam nas regras atuais, mas deixam de pagar em duplicidade, que era uma coisa que a gente vinha brigando já há algum tempo. Brigando no bom sentido, né? Brigando para ser aceito. Sistemas híbridos, alteração proposta no PL 529 é que o PL explicita a possibilidade do sistema híbrido poder se conectar ao sistema de compensação de energia elétrica. Exclusão da cobrança de 2 demandas, uma para cada fonte. O que quer dizer isso? Quando a gente tinha um sistema híbrido, via de regra, se cobrava as 2 fontes conectadas, uma demanda para cada fonte. Então, agora que a lei explicita, a regra vai ter que ser implantada e regulada pela ANEEL, passa a cobrar uma única demanda e passa a se conectar ao sistema de compensação de energia elétrica pagando uma única demanda. O PL também fala de baterias nas usinas de solar. O que ele diz? Sistemas com até 20% de armazenamento, 20% da sua capacidade de geração, e aí explicita, né, serão considerados despacháveis. E por que é importante que o solar seja considerado despachável se ele tiver até 20% da sua capacidade em baterias? Porque a regra de transição para os despacháveis, vocês viram lá na primeira página que ela é mais benéfica. Então, ele pode ser considerado despachável, desde que ele tenha 20% de armazenamento. Serviços ancilares, as distribuidoras poderão contratar através de chamada pública, inclusive para operação, para manutenção, as empresas, os geradores de energia de geração distribuída. Possibilidade de unificação de titularidade. Isso aqui é uma coisa bem legal, que a transferência de titularidade das faturas de energia associadas para o consumidor gerador,
responsável pelo empreendimento da geração, as associadas, se passarem a fatura de energia para o nome desse titular, passa a ser um único titular, titular daquela usina, né, daquela geração, e pode receber a isenção de CMS que o condomínio, o consórcio e cooperativa não tinham. Então, aqui ela fala da possibilidade de unificação dessa titularidade. Uma coisa diferente é a transferência de titularidade da usina. O que diz? Proibida a transferência da titularidade ou do controle societário do titular da unidade de microgeração até a solicitação de vistoria sob pena de cancelamento de parecer de acesso. O que a regra está dizendo? Não é proibido que se transfira, inclusive vai ter que se transferir para o seu cliente após a vistoria. Ela está dizendo que antes da vistoria isso não pode acontecer. Então está regulando que você entra com parecer de acesso, você entra com a solicitação do parecer de acesso e somente pode trocar a titularidade ou o controle societário da sua CPE no momento que você solicitar a vistoria, no momento da solicitação de vistoria ou após a solicitação de vistoria. Venda de créditos é um item que o PL aborda. O modelo que a gente tem no Brasil não permitia a venda de créditos, a gente tem poucos no Brasil funcionando nesse modelo, mais são eólicos, né, e biogás. As distribuidoras poderão comprar os créditos não compensados das usinas através de chamada pública, pendente ainda de regulamento da ANEEL. O modelo no Brasil ele é net metering e o modelo proposto é o feed-in tariff, que já é o modelo utilizado fora do Brasil, mas a ANEEL vai regular. Quanto vai valer essa energia? Isso tem que ser regulado primeiro. Iluminação pública, o PL passa a falar, as instalações de iluminação pública poderão participar do sistema de compensação de energia, inclusive ele menciona como uma única unidade consumidora e tal, então a gente também não sabe como isso vai funcionar, se é por bairro, se é por prefeitura, a ANEEL vai regular. Parecer de acesso, proibida a venda de forma expressa, então agora o PL traz essa cláusula dizendo expressamente que é proibido comercialização de parecer de acesso. E por que isso é importante constar? Porque uma vez que a proibição é expressa, passa a ser necessária ou possível a punição através do órgão regulador, né? A classificação expressa como os projetos de infraestrutura foi uma coisa bem legal, e aí eu coloquei em 2 tópicos aqui, porque uma vez que ele é classificado expressamente no PL como projetos de infraestrutura, os projetos de geração distribuída foram classificados como projetos de infraestrutura, ele pode ser elegível ao REID, que é o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura, e ele é elegível a debêntures de infraestrutura, como o FIP-IE, Fundo de Investimentos aos Participantes em Infraestrutura. Já existem alguns investidores, alguns titulares de usinas, que eles conseguiram esse FIP, muito pouco no Brasil, mas conseguiram. Então, para facilitar, para que não seja tão difícil, ele classificado como infraestrutura, ele ajuda nessa obtenção das debêntures incentivadas e do REID. O próximo slide, ele fala sobre alguns outros pontos, e eu acho que esse slide aqui deve ser o último. Ele fala sobre encontros de contas solicitado pelo Ministério de Minas e Energia. O que eu queria explicar? O PL diz que o Conselho Nacional de Políticas Energéticas, ele tem um prazo de 6 meses para orientar a ANEEL, e a ANEEL tem um prazo de 18 meses para implementar um encontro de contas solicitado pelo Ministério, que deve levar em conta os benefícios da geração distribuída, não só os custos. Até agora, a gente estava encontrando problemas, porque o que eles falam assim,
a população está pagando o percentual que não é pago, que é subsídio e tal. Então, a gente vai fazer o encontro de contas desse tal subsídio, que vai ser mensurado, com os benefícios que a geração distribuída traz para a comunidade como um todo. Efeitos de sinal locacional, resposta à demanda, custo de transporte de micro e mini geração através do sistema de distribuição e da infra de distribuição, descarbonização ambiental, perdas do setor elétrico. Vai ter que se calcular isso aqui até o prazo de 18 meses para ver qual é o impacto real na tarifa. Sobre a CUJ, o que o PL diz? Vai haver um adiamento do início de vigência do contrato de uso do sistema de distribuição e prorrogação do prazo para conclusão de obra de conexão, se você comprovar por que a sua usina está atrasada. Porque hoje, o que acontecia? Você estava com a sua usina sem entrar em operação e algumas distribuidoras já passavam a cobrar o contrato. Então, aqui está regulando que vai haver esse adiamento da vigência dessa cobrança, desde que você comprove algumas coisas, né? Nova unidade consumidora beneficiária. O prazo para o cadastro de uma nova unidade é de 30 dias. Se você tem uma lista de unidades consumidoras beneficiadas do crédito da sua usina de geração distribuída, você quer incluir mais uma, a distribuidora ela tem 30 dias para atualizar esse cadastro. Percentuais ou ordem de utilização do excedente. É um item também que o PL menciona, ele passa de 60 para 30 dias e a distribuidora tem que atualizar esse rateio em 30 dias, não mais em 60, e inclui aqui a utilização de prioridade no uso desses créditos, não só de rateio. Porque o modelo que a gente tem hoje é assim, 15% para a unidade A, 15% para a unidade B, 10% para a unidade C, até você compor todas as unidades que receberão o crédito da usina de geração distribuída. Na verdade, agora você, além de ter 30 dias para atualizar essa informação, você passa a poder fazer por prioridade. Eu quero que o endereço tal receba todos os créditos da minha usina. E se ainda sobrar, eu quero que o endereço número 2 a receber seja tal. E o endereço 3 seja o tal. Então, isso beneficia porque diminui a quantidade de saldos que não consumiu, né? Que fica em saldo para usar em 60 meses. Calção, garantia de fiel cumprimento. O que é o calção? É uma novidade do PL que diz que a potência instalada de 500 kW até 1 mega, ela vai pagar 2,5% do investimento como calção, como garantia. E a potência instalada acima de 1 mega inclusive, ela vai pagar 5% do investimento. E exceção para consórcios, cooperativas, empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, projetos inferior a 500 kW, projetos com cujo assinado em até 90 dias da publicação da lei, também não vai pagar. Observação, projetos atuais com parecer de acesso terão 90 dias para efetuar o pagamento ou assinar a CUJ. Por que eu coloquei essa observação? Porque muita gente tem um monte de parecer de acesso na gaveta. Esses vão ter que pagar essa garantia ou assinar o contrato de uso do sistema de distribuição. Unidades extintas. O fonte despacháveis aqui ficou em branco, depois eu volto, até pulei aqui. Unidades extintas. Empreendimento de múltiplas unidades consumidoras ou geração compartilhada passam a redistribuir o saldo acumulado de uma unidade que saiu dessa geração compartilhada. E as outras que fazem parte podem receber esses créditos e a solicitação 30 dias para atualização. Aqui eu finalizei colocando que tem uns apensados aqui, no próprio texto ele diz assim, substitutivo, e coloca ao projeto de lei número 22, 2015, e esse outro. Apensado é tudo que você coloca junto para aprovação. Então, foram colocados junto com o PL 1894 e o PL 2215. Um permite a venda de excedente de GD, que tem tudo a ver
com o que a gente está falando, e o outro era para alterar o sistema de compensação de energia elétrica estabelecido. Ele foi colocado lá em 2020, então, junta tudo, e se formou o PL 5829, tem que englobar todas essas informações. E para finalizar, acho que é o último mesmo, para finalizar eu coloquei o impacto na modelagem financeira, que muita gente fica desesperado aqui com isso, né? Mas como, quanto? Lá na tabela PECAT, que eu coloquei o endereço na primeira página, traz o preço de cada distribuidora. Aí eu coloquei umas 10 aqui, mais ou menos, para a gente falar se é viável ou é inviável, né? Vamos falar da Light, por exemplo. A Light, ela tem uma tarifa sem impostos de R$ 694,05. Lá na tabela PECAT, mostra que o fio B é R$ 143,41, 21%. 40% do fio A, ele é R$ 20,33. E o PID, ele é R$ 3,20. E a tarifa de fiscalização é 41 centavos. Então, vamos voltar aqui, ó. O fio B é 143, o fio A é 20,38, 40% do fio A, tá? Aqui tá escrito, ó, 40%. PID é 3,20 e a tarifa de sistema de distribuição é 41 centavos, tá? Total, então, eu vou pagar, que eu não pagava hoje, né? Eu não vou compensar a geração distribuída, na verdade, eu vou corrigir, nós não vamos pagar nada. Nós não vamos compensar 24% do que compensava hoje. Eu deixo de compensar R$ 167,39 na minha tarifa. Então, vamos supor, se eu compensasse 1.000 para 1.000, 1 para 1, hoje eu compensaria 833 aqui e deixaria de compensar 167. E aqui a gente traz todas elas. Então, eu olhei aqui para a Coelba, e por quê? O fio B, vocês se lembram que a gente vai pagar 100% do fio B? O fio B, ele é 44%. Então, se ele é 44% da tarifa da Coelba, e eu vou pagar 100%, aquela nossa média lá de 28%, na Coelba não se aplica, porque eu estava falando de média Brasil, né? Você olha aqui, ó, a Light, eu estava falando de média de 28%, lá é 21%. Já a EDP São Paulo, 27%. CEMIG, 31%. A Energisa Mato Grosso, 37%. Quanto maior for o fio B, eu até faço a pergunta se realmente fica viável a mini geração comparado com a TUSD G. Para responder essa pergunta, teria que olhar quanto a TUSD G diminui em relação ao custo anterior de demanda contratada, para ver se a absorção de R$ 300 aqui, não compensados com geração distribuída, compensa o custo menor com a TUSD G. Bem, pessoal, eu deixo aqui meu telefone, tá? Meu celular, inclusive, o telefone da empresa, endereço, e-mail, para quem quiser mandar. O pessoal da PGD tem todos os meus dados também e pode publicar. E esse é o material que eu preparei. E se vocês quiserem voltar em qualquer ponto aqui, a gente volta e explica melhor. Tá bom? Deixo com você, então, a palavra. Carlos, eu acho que já deve ter uma lista de perguntas aí, né? Oi, Zilda, tudo bem? Realmente anotei algumas perguntas aqui. E algumas perguntas foram feitas no início da apresentação e conforme você foi discorrendo, até responder as perguntas que fizeram lá no começo. Mas mesmo assim eu anotei a pergunta, se você quiser remeter ou aproveitar, eu coloquei conforme foram me mandando aqui, né? Tem pergunta, tem um monte de pergunta. Eu vou passar aqui. Então, a primeira por que existem duas tabelas de transição? Acho que foi a primeira tela que você mostrou. Eu realmente acho complicado. Até a gente, na hora de explicar, a gente se enrola também, né? Deixa eu explicar isso aqui, então, em mais detalhes. A tabela prioritária é essa aqui. Geração junto à carga, geração compartilhada, empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, autoconsumo remoto de até 500 kW e fontes despacháveis de qualquer modalidade, ela entra nesta tabela aqui, tá? Exemplo, 15% no ano de 2023, 12 meses após a publicação da lei,
Se você fizer uma solicitação de acesso, um parecer de acesso, receber um parecer de acesso, a partir de 12 meses da publicação da lei, você já tem que saber que os custos da sua usina são esses aqui. O cliente continua pagando na fatura dele 15% do fio B, aqui, né, que é a regra de transição, e você deixa de compensar esses 15%. Só que a gente está negociando isso e eu mostrei ali mais à frente que o Conselho Nacional de Políticas Energéticas ele tem 6 meses e a ANEEL tem 18 meses para implementar as novas tarifas a partir de 2030, os benefícios da GD e qual tarifa vai entrar a partir de 2030, que está aqui, olha, uma interrogação, tá vendo? Então, a gente hoje não sabe qual é a tarifa de 2030. Só que você fechando um projeto hoje, você já pode fechar, por exemplo, até 2029, que você sabe quanto você vai pagar de custo de fio B. Mas o que acontece se a regra de transição é 12 meses e a ANEEL tem 18 meses para implantar essa regra aqui? Quem vender projetos e fechar um preço com o cliente do mês 13 ao mês 18, ele não sabe o que ele vai pagar para os anos de 2030 e 2031. Então, a ANEEL fez uma segunda tabela, o PL apresenta uma segunda tabela, apenas para quem entrar com a solicitação de acesso do mês 13 ao mês 18, que traz aqui quanto a gente vai pagar nos anos seguintes. Olha, você vê que 2023, 15%, ele segue quase para aqui, ele só amplia os prazos. Quem entrar com solicitação de acesso do mês 13 ao mês 18, no ano de 2023 até o 2024, primeiro semestre, ele só amplia prazo, mas anda também de 15% em 15%. E aí uma coisa que ele faz, o ano de 2030, ele coloca 100% do fio B. E só em 2031, a partir de julho, é que vai entrar nessa regra aqui, que quem solicitou o parecer dentro dos 12 meses, não tem esse benefício aqui de baixo, ó, a ampliação do pagamento do fio B do ano de 2030 até o final de 2031. Então, até julho de 2031, né? A partir de julho, e aí entra na regra que a ANEEL coloca nova. Então, quem colocar um parecer de acesso do mês 13 a 18, ele já sabe até junho de 2031 quanto tem que pagar do custo do fio B. Entendeu? São duas tabelas, uma para os 12 meses, uma para o 13º mês ao 18º. É um pouquinho confuso, mas eu acho que eu consegui explicar. Conseguiu. A outra pergunta tem muito a ver com isso. Essa tabela é para todo mundo? Essa tabela não é para todo mundo. Para todas as potências, na verdade. Essa tabela não é para todo mundo. Essa tabela, ela muda quando o autoconsumo remoto for maior do que 500 kW. E ela muda quando a fonte é não despachável. Então, aquele meu quadrinho lá que estava dizendo fonte não despachável, solar e eólica são fontes não despacháveis. Então, se uma fonte é não despachável, ela está nessa tabela e ela fica na regra do fio B também se ela é geração compartilhada, quando um único titular tem mais de 25% dos créditos. Então, ela não é para todo mundo, né? A gente para quem tem menos de 500K e as outras exceções. Isso. Aqui, 28... Aqui você acabou mostrando lá para frente, mas eu vou colocar a pergunta mesmo assim. 28% de fio B para todo o Brasil? Não, não é, né? Eu fiz questão de trazer a Coelba lá deu para ver bem que não é, né? 28% é uma média, e aí fala-se muito, mais ou menos 28%, mas não é, olha, aqui, ó. O fio B, e eu deixei o endereço lá no início, onde está a tabela PECAT do site da ANEEL, tem quanto é o fio B um por um, tá? Tá aqui, ó, a Enel Rio de Janeiro, a tarifa é 714. O fio B representa 30%.
então não é 28% para todo mundo. Quando a gente quer calcular uma média, a gente fala 28%, mas cada um sabe a sua distribuidora, né? Coelba ali, 44, o fio bem é um fio de ouro. Eu até coloquei minha pergunta ali, fica inviável? Tem que calcular com o GG, né? Mais difícil. Outra pergunta aqui, a sua tabela ficou meio confusa, são 6 ou 7 anos de transição? Acho que é porque ele confundiu com o primeiro ano de carência. Isso, olha, na verdade, 2022, desde o momento da publicação da lei, 2022 é o ano de transição, é o ano de vacância, que eles dizem, né? Então, vamos supor que dia 1º de dezembro a lei seja promulgada. 1º de dezembro de 2022, completando 12 meses, ele passa a valer. Eu vou mudar a tabela aqui e colocar um percentual, né? Acredita-se que o primeiro ano a ser cobrado esses percentuais será o 2023. E aí é 2023 a 2029. E depois, na tabela seguinte, que são 18 meses, o 2023 segundo semestre ao 2031 primeiro semestre. Tá? E aí, olha, o PL ele traz esses anos explícitos, tá, o Carlos? Ele traz 2023, 2024, deixa eu achar a cláusula que eu já falo para vocês. Se eu tivesse aqui com... Cláusula 20, artigo 27, 15% a partir do ano 2023, 30% a partir do ano 2024. Então, já traz todos os anos, e no último diz assim, a regra disposta pelo artigo 17 desta lei a partir de 2029, que é o quê? 100% do fio B. Do fio B. Tá? Que é a mesma coisa que acontece com quem tem mini geração acima de 500K. De início, após a vacância, no primeiro ano, 100%. Isso. Aqui estão perguntando se a apresentação vai ser disponibilizada. Acredito que sim, né? Você vai disponibilizar essa apresentação. Não vai? Vou Então, o pessoal vai filmar tudo aqui. A gente está filmando também. Pode deixar. O que eu vou fazer? Perdão. A Jéssica me deu o PowerPoint com o logo da BGD. Eu vou transferir para lá e mandar para você. Tá bom? Tá ok. E essa live aqui, esse webinar, ele vai ficar disponível no site da BGD, né? No YouTube, no canal YouTube da BGD. Fica lá disponível para quem quiser assistir depois, também tirar alguma dúvida. Isso aqui é interessante. Você falou sobre TUS de D e TUS de G. Isso vai acontecer na geração e na carga? Essa pergunta é boa. A TUS de G. Vai ser TUS de G na carga também? Olha, o que a gente tem? Hoje, a unidade consumidora, que ela já tem a demanda contratada, a partir do momento que ela fizer a publicação da lei, as novas usinas já passam a pagar a TUS de G, tanto para geração, quanto a demanda contratada deixa de ser cobrada e passa a pagar a TUS de G, que é a TUS do gerador, tá? Nesse momento, é diferente quem tem a usina junto à carga. A usina junto à carga, por exemplo, se ele tem, em média tensão, um contrato de demanda para a média tensão que ele tem, ele continua pagando demanda contratada. E passa a pagar naquela usina que ele colocar junto à carga a TUS de G. É difícil explicar, porque ele vai ter duas demandas mesmo. Na carga TUS de D e na geração TUS de G. Isso quando ele tiver geração junto à carga. Se for remoto, lá no remoto, se ele tiver demanda nos dois, né? Lá no remoto, TUS de G, na geração, e na carga continua TUS de D, porque ali é só... A TUS de D. E aí é difícil explicar que ele vai pagar duas demandas, né? Continua pagando duas demandas. A demanda da média tensão e a demanda da geração. Isso é bem polêmico também, tem gente que não se conforma, né, com isso. Inclusive, esse detalhe não tem nem a ver com geração distribuída, isso é uma coisa muito antiga, que as pessoas entendem, paga duas vezes, né? Aqui é uma coisa mais jurídica, não sei,
ele perguntou, olha, agora é permitido vários tipos de associação e foi escrito lá, foi nomeado o condomínio edilício, condomínio voluntário e outras formas de associação. Isso quer dizer que todas as formas de associação previstas na lei são permitidas? Então, em tese, não precisaria nem ter escrito, né, os 4 primeiros. Todas são permitidas. Foi uma redundância. Mas eu vou repetir uma coisa que eu ouvi do Dr. Einar Tribucci. Ele fez um vídeo antes do dia 18 de agosto, acho que na véspera. E aí ele falou, já tinha a versão, né, a versão 7, falando qualquer tipo de associação. Ele falou assim, o Código Civil já regula isso, então não vai precisar regular, já está regulado. As formas de associação já estão previstas no Código Civil. Quem puder, assista o vídeo dele, por favor. É verdade. Eu estava lá na hora que a gente estava escrevendo isso e foi uma redundância mesmo. Como a gente sabia que podia ter dupla interpretação, a gente fez questão de escrever as formas associativas que já são utilizadas e o condomínio civil voluntário é uma coisa que há muito tempo a gente estava querendo colocar. O edilício entrou também, e mesmo assim colocamos em todas as formas previstas em lei, né? Porque o Código Civil prevê todas as formas de associação. Exato. A gente até achou que o próprio passa lá no Congresso, tem uma comissão especialista para corrigir remissão incorreta, erro gramatical, isso acontece às vezes, né? Redundâncias, coisas que não batem sem mudar o espírito da lei. A gente chegou a achar que ia mudar isso, porque é uma redundância, né? Poderia tirar, mas como poderia ter uma interpretação de mudança do espírito, foi deixado assim. Foi deixado. Do Roberto, quem já tem protocolo de parecer de acesso ou o próprio parecer vai ter que fazer o depósito garantia? Vai ter que fazer. A lei traz uma cláusula explicando assim, em até 90 dias, depois da publicação da lei, quem tiver parecer de acesso é o prazo para pagar o percentual de 2,5% com potência instalada até 500 ou de 5% com potência 1 mega inclusive, né? De 500 a 1 mega e 5% acima de 1 mega. Esses 90 dias é o prazo que vai ter para calcular como vai ser pago isso e para fazer o pagamento, porque ainda tem que ser regulado pela ANEEL. O tipo de pagamento, né? Como vai ser pago e para quem. E a devolução disso, até me corrija se eu estiver equivocado, Zilda, será feita da mesma maneira que foi feito o pagamento, porque foi aviltado, conforme a gente estava escrevendo lá, estava, na verdade, não escrevendo, mas negociando a melhor, chegando ao consenso, digamos assim, foi aviltado que o pagamento seria em desconto na conta. E aí chegamos à conclusão que a melhor maneira era utilizar o mesmo caminho que foi feito o depósito. Então, se for dinheiro, e nas mesmas quantidades de parcelas. Na verdade, a gente tem, no momento da vistoria de acesso, você faz a transferência da titularidade. Aí você transfere para o seu cliente. E nesse momento você ainda não tem a devolução. O pagamento foi feito por você, que é o investidor. Quando você transfere, e aí se a devolução vier na conta dele, o crédito vai ser para ele. Ia ser uma dificuldade a mais. E fora da própria justiça, se você paga à vista e recebe a prazo, não faz sentido isso, né? Essa devolução vai ser feita em até 30 dias após a conexão da usina, mas tem que ser requerida, então não vamos perder prazo também, né? Vamos ficar atento aí. O Roberto também perguntou se solar com bateria é considerado despachável, por que ela não vai até 5 mega? A gente já até falou sobre isso, né? Deixa eu explicar um pouquinho de despachável, que ficou em branco ali meu quadro, eu vou completar. Essa é uma dúvida, não sei também se você vai ter essa pergunta aí, Carlos, mas olha, como é que eu costumo pensar? Se você estoca o seu insumo, como, por exemplo, a biomassa estoca o bagaço de cana-de-açúcar, entre outras coisas, entre outros insumos, para poder formar a sua energia, se você estoca e você tem uma operação manual, essa modalidade, ela é considerada despachável.
Tá? Então, você estoca ali o gás, você estoca a biomassa e você tem uma operação manual que você diz quando vai gerar. Isso são gerações despacháveis. Por que a solar e a eólica são consideradas não despacháveis? Porque você não tem como estocar nem o vento, nem o sol, para gerar quando você quiser. Se você quiser gerar a sua usina solar, por exemplo, quiser gerar à noite, você não vai conseguir. Então, a regra de transição ela é benéfica para as despacháveis e as não despacháveis entram num outro cenário. Mas a geração solar, se ela colocar pelo menos 20% da sua geração, ela está sendo permitida considerar na regra de despachável, porque aí você pode despachar esses 20% no momento que não estiver gerando, tá? Mas ela não vai até 5 megas, ela fica na regra dos 3 megas. Por quê? Uma usina de 1 mega, ela já é um investimento considerável e se classifica também para o Mercado Livre, ela se viabiliza no Mercado Livre, né? A regra das distribuidoras era garantir o conceito de geração distribuída, menores usinas possíveis e bem distribuídas, e não grandes usinas. Então, a solar, ela permitiu que ficasse na regra do até 3 megas, mesmo querendo que seja 1 mega, o consenso foi que ficasse até 3. Então, vamos ver se no Senado também passa. Acredito que sim. Não espero grandes problemas no Senado, né? Em que pese que é o nosso meio que imprevisível, né? O legislativo brasileiro. Mas acredito que não vamos ter nenhuma surpresa, não, porque realmente foi bem... É o texto do consenso mesmo. Todos os partidos concordaram, a MME concordou, a ANEEL concordou, quem pensa diferente em relação à geração distribuída, como a Abradee também concordou. Acredito que nós não vamos ter grandes dificuldades no Senado, não. Tem mais 3 perguntas aqui, Zilda, mas se eu estou lendo aqui, elas são meio conceituais. Eu vou passar, de repente você pode até ajudar aqui a esclarecer. A 10ª, inclusive, o que são serviços ancilares? Isso eu vi muito funcionando lá na Alemanha. Funcionando. Serviços ancilares é tudo que você puder prestar de serviço que não é a geração distribuída. Então, se você faz OIM da sua usina de geração distribuída e a distribuidora quiser contratar essa OIM de você também para alguma parte da rede dela ou para ela, esse é um serviço ancilar. É o que você acrescenta fora do serviço principal prestado. Por exemplo, serviço de telecomunicação, tem também serviços ancilares, que não é só a telecomunicação. Começou a surgir um monte de penduricalho aí que pode ser prestado, que não é o serviço principal. Assim é a geração distribuída, né? Tudo que você puder ver de serviço, que ela puder te contratar. Por exemplo, se você tem expertise de fazer obra na rede, né? Ela pode te contratar para fazer obra na rede. Você mesmo faz a sua usina, faz a obra na rede e ela pode contratar você como serviços ancilares da distribuidora para fazer esse tipo de prestação de serviço para ela, né? Até complementando o que eu vi muito lá na Alemanha, foi a complementação da nível de tensão ou nível de frequência, são serviços ancilares também. O pessoal montava usinas inteiras para ajudar uma rede, uma micro-rede, a manter o nível de tensão ou o nível de frequência, né? Lá eles funcionam com 50 Hz. Que bacana. E aí eles eram remunerados por isso, pela distribuidora, para ajudar a controlar o nível de frequência ou nível de tensão. Bacana, né? Aqui daria para fazer igual também, né? Só que seria 60 Hz, ou controlar o nível de tensão. Enfim, tem bastante possibilidade de negócio aí pela frente. Aqui a 11ª venda de créditos, mas aqui eu não consegui entender bem a pergunta, mas acho que ele quiser a discricionariedade das distribuidoras vai interferir nisso. Por exemplo, se elas estiverem sobrecontratadas, elas são obrigadas a comprar os créditos? Não vai ser obrigado, uma chamada. Vai ser possível comprar crédito, vender crédito, né? Através de chamada pública. Se ela fizer a chamada pública, então ela vai poder comprar. E a última aqui, que está anotado, também de definição. O que significa o sinal locacional e como isso influencia os nossos negócios?
Olha, Carlos, essa aí eu acho, eu vou dar uma bem breve, mas eu passo, assim, porque não tenho essa resposta assim de pronto. O sinal locacional, ele é um dos benefícios da geração distribuída, e o que eu entendo é que ele melhora o fornecimento de energia para aquela localidade, porque a energia, quando a gente tem uma unidade remota, ela não é a mesma energia gerada lá na geração distribuída que é entregue no ponto de consumo. Então, naquela localidade, quem recebe a energia são os consumidores locais. Isso melhora o fornecimento de energia na localidade. Mas falar melhor conceito do que esse eu não tenho de pronto, se você quiser Não, me ajudar. perfeito. Tem uma diferença muito grande entre você colocar uma usina num centro de carga ou colocar numa área periférica da rede. Isso influencia diretamente. Alguns lugares, se você colocar a usina, até atrapalha, né, a rede de distribuição. Então, uma usina num local correto tem um valor muito mais alto do que um local em que a distribuidora vai ter que fazer um investimento por segurança ou para inventar fluxo reverso em alguns reguladores, pode prejudicar o sistema. E isso deixa um mapa para a gente, né? Mapeia onde a usina tem um valor maior. Eu acho que isso ajuda muito os investimentos, né? O pessoal vai investir onde precisa de usina, não adianta investir onde já tem um monte já tem até problema, mas se colocar energia vai até piorar. Exato. E isso a gente já sabia, tecnicamente já era considerado, mas agora previsto em lei fica mais fácil ter uma remuneração específica considerando o sinal locacional. E esse benefício é um dos que a ANEEL vai fazer o estudo e a gente vai acompanhar e vai se aprofundar com isso também, porque é um benefício da geração distribuída para o entorno, né? Para onde a geração está instalada. Bom, Zilda, eu acho que essas aqui são as principais perguntas que o pessoal me enviou aqui. Eu não sei se você quiser fazer alguma colocação especial, alguma nova observação depois de tudo que você passou. Antecipadamente, quero agradecer o seu tempo aí pela brilhante apresentação que você fez, foi bastante didática, você passou vários pontos do PL, é um PL complexo, ele não é trivial, ele é bem mais complexo que a 486, é mais complexo que a 687 de 2015, mas ele consegue juntar muitas coisas que nós aprendemos durante todos esses anos e problemas que a gente achava que devia ser melhor descrito ou até previsto em lei, para evitar, inclusive, atrasos, dupla interpretação, discricionariedade das distribuidoras ou de qualquer ente, ou qualquer player, que pudessem prejudicar que os sistemas, né, que os negócios corressem normalmente. Eu acho que o PL, apesar dele ser mais detalhado e ter ido bem mais longe que uma regulamentação normal da ANEEL, ele atende bastante aos anseios aí do setor e ele pacifica vários itens que a gente via brigas diárias. Um deles, um exemplo banal desse, é o B-optante, né? Que era uma briga, né? Só se resolvia juridicamente. Agora, pelo menos, ficou pacificado. A gente sabe claramente as regras, não tem mais cada caso é um caso, depende da distribuidora. A gente já sabe a regra e ela vai ser seguida. Outra coisa que, apesar de ter sido escrito de uma maneira meio complexa, porque a gente não conseguia encontrar uma maneira simples de escrever, e o nosso medo era até prejudicar quem fazia os negócios corretamente, foi a evitar a comercialização de pareceres de acesso. Isso era uma unanimidade, todo mundo queria evitar, só não sabíamos como, né? O que escrever, e não queria que o remédio matasse o doente, a gente ia colocar uma maneira tal lá que realmente coibisse a comercialização de pareceres de acesso, que isso atrapalha muito o mercado. E a própria ANEEL, que estava lá conosco, deu um exemplo de uma empresa que pediu 600 pareceres de acesso de uma vez. É claro que é uma especulação, isso atrapalha, cresce uma fila, a própria distribuidora tem que gerenciar tudo isso, e esses pareceres de acesso vão ser comercializados de novo por quem não vai, por o pessoal que não vai construir. Isso é muito ruim. A gente queria realmente coibir isso, e a melhor maneira foi o texto que está aí. Foram tentados vários textos diferentes, tá? Vários. Nenhum deles foi bom, esse foi o menos ruim, mas foi o que resolve, pelo menos, consegue coibir a comercialização de parecer de acesso, especificamente nesse item. Então, eu vou deixar as considerações finais para você, agradeço quem está nos acompanhando, e vamos em frente aí, que tem bastante trabalho e oportunidade de negócio para todo mundo, né, Zilda?
Boa sorte. Meu celular ficou aí, eu estou no grupo também, nos grupos que vocês estão criando, SOS-GD, discussão, negócio, um monte de grupo aí, se quiser fazer pergunta, eu estou sempre disponível. Muito Sim, obrigada, viu? nós já temos milhares de grupos, né, no WhatsApp e no Instagram e tudo mais, mas nós criamos Instagram mais um também. que a gente acha que vai ser bem proveitoso. A Zilda é a coordenadora, vão ter advogados lá dentro também para ver, abordar a parte jurídica, eu estou lá também. Se vocês que tiverem alguma pergunta, escrevam lá, que a gente tenta responder da melhor maneira possível. Depois, existe uma segunda fase que nós vamos levar isso para grupos maiores e compartilhar isso, de repente, pode virar até um e-book aí de perguntas e respostas, mas isso são ideias para o futuro, tá bom? Então, Zilda, a palavra final é sua, vou me despedir, você que dá o último adeus. Tchau para todos e agradeço a atenção e obrigado novamente, Zilda. Obrigada, Carlos. A gente tenta colocar o material da forma mais simples possível. Eu acho que o objetivo desse grupo regulatório da BGD é esse, levar a informação mais simples para os integradores, para o próprio investidor que não se aprofunda muito na legislação, porque tem seu time todo separado para fazer isso. Então, a gente o objetivo é tirar as dúvidas da maneira mais rápida e simples possível. Conto com a gente aí. Um abraço para vocês. Essa apresentação vai ficar, eu vou colocar no formulário certinho lá da BGD e vai ser disponibilizado para vocês. Forte abraço. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau, Zilda. Tchau.